Nas frias horas antes do amanhecer de fevereiro de 2026, as tensões latentes entre o Ocidente e o Irã explodiram em conflito aberto. Os Estados Unidos e Israel, agindo em estreita coordenação, lançaram uma ofensiva militar em grande escala codinome Operação Fúria Épica. O objetivo declarado era inequívoco e severo: neutralizar o programa nuclear do Irã e degradar suas formidáveis capacidades de mísseis. Este não foi um ataque limitado, mas uma campanha abrangente, visando uma vasta gama de instalações em todo o país. A operação marcou uma escalada dramática, movendo a longa disputa do campo das sanções e da diplomacia para o de confronto militar direto, um limiar que o mundo há muito temia cruzar. O anúncio da operação gerou ondas de choque em todo o globo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um discurso sombrio da Casa Branca, declarou que o Irã representava uma ameaça iminente à paz e segurança internacionais. Ele argumentou que anos de esforços diplomáticos haviam falhado e que a inação não era mais uma opção. A natureza conjunta da operação ressaltou a avaliação compartilhada da ameaça por Washington e Jerusalém. Para Israel, as ambições nucleares do Irã há muito são vistas como uma ameaça existencial. A decisão de agir em conjunto sugeriu o culminar de compartilhamento de inteligência e planejamento militar, visando desferir um golpe decisivo no que eles veem como a busca de Teherã por domínio regional através da alavancagem nuclear. As consequências imediatas dos ataques iniciais revelaram uma campanha de escala significativa. A sede da Agência Internacional de Energia Atômica em Viena rapidamente confirmou ter observado alguns danos recentes aos edifícios de entrada na principal instalação de enriquecimento do Irã em Natanz, com base em imagens de satélite. Análises independentes de organizações como o Instituto para o Estudo da Guerra sugeriram um impacto muito maior. Suas estimativas iniciais alegaram que os ataques aéreos e de mísseis coordenados podem ter destruído com sucesso até metade dos lançadores de mísseis conhecidos do Irã. Um golpe particularmente devastador foi a morte confirmada do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, em um dos ataques direcionados, uma ação que decapitou a estrutura de liderança do regime. Esta ofensiva dramática não surgiu do nada. Ela seguiu o colapso completo de negociações de alto risco realizadas em Omã apenas algumas semanas antes. Essas negociações, destinadas a encontrar uma saída diplomática de última hora, terminaram sem qualquer acordo. Embora as autoridades iranianas tivessem falado em bom progresso, a retórica dos mais altos escalões do regime permaneceu desafiadora. O fracasso desse último esforço diplomático parece ter sido o gatilho. Para a liderança dos Elemequeiro e de Israel, a janela para agir antes que o programa do Irã atingisse um ponto sem retorno estava se fechando rapidamente, e a Operação Fúria Épica foi sua resposta decisiva e de alto risco. Após a Operação Fúria Épica, os Estados Unidos apresentaram um conjunto rígido de exigências não negociáveis a Teherã. Essas condições são a base para qualquer possível desescalada do conflito. Washington não busca um compromisso ou uma renegociação de acordos anteriores. Em vez disso, exige o desmantelamento completo e verificável das ambições nucleares do Irã. A principal exigência é a entrega imediata e incondicional de todo o estoque de urânio enriquecido do Irã. Esse material, que os Império Nora e seus aliados consideram o cerne da ameaça nuclear, precisaria ser transferido para fora do país sob supervisão internacional, garantindo que nunca pudesse ser usado para uma arma. O segundo pilar do ultimato americano é o fim permanente de todas as atividades de enriquecimento de urânio em solo iraniano. Isso vai muito além das limitações impostas por acordos anteriores. A posição dos Estados Unidos é que o Irã perdeu seu direito a um programa de enriquecimento doméstico, devido a anos de engano e não conformidade.
Isso exigiria que Teherã cessasse todo o trabalho em suas centrífugas e desmantelasse a infraestrutura usada para o processo. Essa exigência atinge o cerne do que o Irã, há muito tempo, afirma ser seu direito soberano a um programa nuclear pacífico, um ponto de orgulho nacional e uma pedra angular de sua mensagem doméstica e internacional por décadas. Além disso, Washington insiste no fechamento completo de todas as principais instalações nucleares. Isso inclui a fortemente fortificada usina de enriquecimento de combustível de Fordow, construída no interior de uma montanha, a vasta instalação de enriquecimento em Natanz e a instalação de conversão de urânio em Isfahan. Esses locais têm sido o foco da preocupação internacional por anos. A exigência do Zilaira não é apenas para a desativação dessas usinas, mas para seu fechamento permanente e irreversível. Essa etapa teria como objetivo impedir fisicamente que o Irã pudesse reiniciar seu programa rapidamente, mesmo que um futuro governo decidisse fazê-lo, efetivamente encerrando seu status de limiar nuclear. Finalmente, para garantir a conformidade a longo prazo, os EUA exigem que o Irã se submeta a um regime de inspeções internacionais intrusivas e regulares. Isso concederia à AIEA acesso irrestrito a qualquer local do país, incluindo bases militares e bunkers subterrâneos, sem a possibilidade de atraso ou recusa. Este protocolo de inspeção, a qualquer hora, em qualquer lugar, foi projetado para eliminar a possibilidade de um programa clandestino operando em segredo, um medo recorrente que tem atormentado os esforços de monitoramento no passado. Essas 4 exigências, juntas, equivalem a um chamado para a capitulação nuclear completa do Irã. Um conjunto de termos que Teherã considera uma afronta à sua soberania nacional. A urgência que impulsiona a Operação Fúria Épica está enraizada em números concretos fornecidos por órgãos de fiscalização internacionais. De acordo com os relatórios mais recentes da Agência Internacional de Energia Atômica, datados de março de 2026, o Irã acumulou uma quantidade significativa e alarmante de urânio altamente enriquecido. A agência confirmou que Teherã possui aproximadamente 440,9 quilos de urânio enriquecido a 60% de pureza. Embora isso ainda não seja os 90% necessários para uma arma, está perigosamente perto. O processo técnico de enriquecimento de urânio de 60% para 90% é muito mais rápido e fácil do que as etapas iniciais de enriquecimento, tornando este estoque uma fonte de extrema preocupação internacional. Especialistas estimam que essa quantidade de urânio enriquecido a 60%, se refinada ainda mais, é suficiente para produzir o núcleo físsil para até 10 bombas nucleares. Isso representa um aumento dramático na capacidade de breakout do Irã, o tempo que levaria para produzir uma arma. Há pouco mais de um ano, em maio de 2025, a AIEA relatou que o estoque de material quase pronto para armas do Irã havia aumentado em cerca de 50% em apenas 3 meses. Essa rápida aceleração demonstrou uma clara intenção de Teherã de intensificar seu programa, empurrando-o cada vez mais perto do limiar nuclear e diminuindo o tempo disponível para uma resposta diplomática ou militar. O armazenamento desse material adiciona outra camada de complexidade e perigo à situação. A maior parte do urânio enriquecido é mantida em bunkers subterrâneos fortemente fortificados, como a instalação de Fordow, que é construída na encosta de uma montanha. Esses locais são projetados para resistir a ataques aéreos convencionais, tornando sua destruição um desafio militar significativo. Além disso, a AIEA levantou alarmes sobre a falta de transparência. A agência relatou que aproximadamente 400 quilos desse urânio enriquecido a 60% estão atualmente desaparecidos, e sua localização precisa é desconhecida pelos inspetores, levantando temores de que ele possa ter sido movido para um local secreto e não declarado. Além do material altamente enriquecido, o Irã também possui uma vasta reserva de urânio menos enriquecido.
Em maio de 2025, estimava-se que possuía cerca de 8.000 quilos de urânio enriquecido a níveis de 20% ou menos. Embora não seja um risco de proliferação imediato, esse estoque maior fornece uma matéria-prima substancial que poderia ser usada para enriquecimento adicional no futuro. Isso ressalta a escala da infraestrutura nuclear do Irã e seu potencial de longo prazo. A combinação de um grande e rapidamente crescente estoque de material quase pronto para armas e a falta de transparência total criou um cenário que muitos líderes mundiais agora consideram intolerável. A resposta do Irã ao ultimato americano e à pressão militar contínua tem sido de desafio resoluto. Teherã rejeita veementemente as exigências apresentadas por Washington, enquadrando-as como uma tentativa ilegal e imperialista de despojar a nação de seus direitos soberanos. Autoridades iranianas têm consistentemente mantido que seu programa nuclear é para fins inteiramente pacíficos, principalmente geração de energia e isótopos médicos. Eles insistem em seu direito, sob o Tratado de Não Proliferação, de enriquecer urânio, e recusaram-se categoricamente a negociar seu extenso programa de mísseis balísticos, que consideram um componente vital de sua estratégia de defesa nacional contra adversários regionais. O caminho diplomático, parou completamente. A última rodada de negociações de alto nível, realizada em Genebra e mediada por Omã, desmoronou em 26 de fevereiro de 2026, sem qualquer avanço. Os representantes do Irã deixaram a mesa recusando-se a aceitar o que viam como uma lista unilateral de exigências. Circularam relatos de um suposto plano de desescalada de 15 pontos entregue a Teherã por meio de intermediários no Paquistão, mas autoridades iranianas negaram publicamente ter recebido tal proposta. Em vez disso, acusaram os Estados Unidos de negociar consigo mesmos, apresentando ultimatos em vez de se engajar em um diálogo genuíno e buscando um pretexto para uma ação militar que já estava planejada. A retórica de Teherã tornou-se, cada vez mais linha dura, especialmente após a morte do Ayatollah Khamenei. A nova liderança, buscando projetar força e estabilidade em meio à crise, não mostrou sinais de compromisso. Declarações públicas têm sido repletas de promessas de uma resposta esmagadora a qualquer agressão futura e votos de continuar o progresso científico e militar da nação. Essa postura desafiadora é tanto para o público doméstico quanto para a comunidade internacional, unindo o povo em torno da bandeira em um momento de crise nacional e tentando dissuadir o que eles veem como uma campanha destinada à mudança de regime. Este impasse diplomático deixa pouco espaço para uma resolução pacífica a curto prazo. O Irã não está disposto a entregar seu ativo estratégico mais significativo, sua capacidade quase nuclear, sob coação. Os Estados Unidos e Israel, enquanto isso, estão igualmente indispostos a aceitar um cenário onde o Irã mantenha essa capacidade. Cada lado parece preso em sua posição, convencido da retidão de sua causa e da malevolência de seu oponente. A ausência de qualquer canal significativo para comunicação ou compromisso criou um vácuo perigoso, que está, infelizmente, sendo cada vez mais preenchido por cálculos militares e os sons de tambores de guerra. A Operação Fúria Épica não é a primeira vez que a força militar é usada para tentar conter as ambições nucleares e militares do Irã. O conflito atual é, na verdade, o culminar de uma série de ataques e contra-ataques crescentes que pontuaram os últimos 2 anos. Em junho de 2025, Israel lançou uma grande campanha aérea unilateral codinome Operação Leão Ascendente. Esta operação envolveu uma série de ataques precisos contra a infraestrutura nuclear e militar iraniana, incluindo a instalação de enriquecimento de Natanz. Embora a operação tenha causado danos significativos e atrasado o programa, ela não conseguiu dar um golpe decisivo. O programa do Irã foi atrasado, não destruído. Pouco depois da ação de Israel, os Estados Unidos seguiram com sua própria intervenção militar.
no que foi apelidado de Operação Martelo da Meia-Noite, também em junho de 2025, as forças americanas realizaram um bombardeio surpresa em vários locais nucleares iranianos. Essa medida veio após o fracasso das negociações bilaterais em março daquele ano, sinalizando uma mudança na estratégia de Washington de contenção para a interrupção ativa. Assim como a operação israelense anterior, Martelo da Meia-Noite infligiu danos, mas não alcançou uma solução permanente. O Irã demonstrou uma resiliência notável, provando ser capaz de reparar instalações danificadas e retomar suas atividades com velocidade surpreendente, o que realmente é um testemunho da profundidade e redundância do programa. O ciclo de violência aumentou drasticamente no final de 2024. A região foi levada ao limite quando o Irã, em outubro daquele ano, lançou um ataque de míssil balístico massivo e sem precedentes diretamente contra alvos em Israel. Este confronto direto entre estados marcou uma nova fase perigosa. Israel respondeu com seu maior ataque direto já realizado em território iraniano, visando sistemas de defesa aérea e instalações de produção de mísseis. Essas trocas mostraram que ambos os lados estavam dispostos a arriscar uma guerra mais ampla. Para o Irã, demonstrou uma crescente confiança em seu arsenal de mísseis, enquanto para Israel, reforçou a urgência de neutralizar essa ameaça antes que pudesse ser combinada com uma ogiva nuclear. Esses encontros militares anteriores forneceram lições valiosas, embora sombrias para todos os lados. O Irã aprendeu com os ataques, supostamente dispersando seus lançadores de mísseis para torná-los mais difíceis de atingir e trabalhando para melhorar a precisão e a capacidade de sobrevivência de seu arsenal. Para os Estados Unidos e Israel, o sucesso limitado de ataques anteriores destacou a dificuldade de destruir permanentemente um programa nuclear bem defendido e profundamente enraizado apenas com poder aéreo. Essa história de ação militar crescente, mas em última análise inconclusiva, preparou o cenário para a atual campanha, muito mais abrangente e de alto risco, da Operação Fúria Épica. Um elemento central que alimenta a crise atual é a progressiva degradação da fiscalização internacional no Irã. A capacidade da Agência Internacional de Energia Atômica, ou AIA, de atuar como os olhos e ouvidos do mundo no terreno foi severamente comprometida. Por anos, um frágil sistema de inspeções forneceu um certo grau de garantia de que o programa permanecia dentro dos limites acordados. No entanto, à medida que as tensões aumentaram, Teherã tem restringido constantemente o acesso dos inspetores, cegando a comunidade internacional em um momento crítico. A última inspeção verdadeiramente abrangente das instalações nucleares do Irã, com acesso total, ocorreu em 2021. A situação deteriorou-se significativamente desde então. Em janeiro de 2026, pouco antes do lançamento da Operação Fúria Épica, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, emitiu um aviso contundente. Ele descreveu a cooperação do Irã como insatisfatória e destacou as imensas dificuldades que sua agência enfrentava para cumprir suas funções de verificação. Inspetores tiveram o acesso negado a certos locais. Seus movimentos foram restringidos e equipamentos de monitoramento, como câmeras de vigilância instaladas sob acordos anteriores, foram desconectados ou removidos pelas autoridades iranianas. Isso criou lacunas significativas no conhecimento da AIEA sobre as atividades do Irã. A descoberta de atividades nucleares não declaradas corroeu ainda mais a confiança e complicou o regime de inspeção. Em maio de 2025, um relatório da AIEA concluiu que o Irã havia realizado trabalhos nucleares não declarados em 3 locais anteriormente desconhecidos: Laviz-Anshian, Turkzabad e Varamin. Essa evidência de um programa paralelo e clandestino operando fora da fiscalização internacional confirmou os piores temores de muitas agências de inteligência ocidentais. Sugeria que,
Mesmo quando o Irã estava ostensivamente cooperando, ele poderia estar simultaneamente buscando um caminho secreto para uma arma, zombando do processo de inspeção e tornando qualquer acordo diplomático suspeito. Essa falta de transparência é um problema crítico. Sem uma verificação confiável e no terreno, o mundo é forçado a depender de imagens de satélite e estimativas de inteligência, que podem ser incompletas ou ambíguas. Torna-se impossível saber com certeza o status exato do estoque do Irã, a eficiência de suas centrífugas, ou se ele está secretamente desviando material para uma instalação oculta. Esse vácuo de informação cria um clima de suspeita e planejamento para o pior cenário. A incapacidade da AIEA de fornecer garantias concretas de que o programa do Irã é exclusivamente pacífico é uma razão fundamental pela qual o caminho diplomático falhou e o caminho para a guerra se abriu. Enquanto a Operação Fúria Épica continua, a Casa Branca contempla um movimento que representaria uma escalada monumental, uma operação terrestre. O presidente Trump deixou claro que, embora prefira não comprometer soldados americanos em uma guerra terrestre no Irã, ele mantém todas as opções sobre a mesa para atingir seu objetivo principal. O objetivo final de tal operação seria apreender fisicamente o estoque de urânio enriquecido do Irã, removendo-o do controle do regime pela força. Esta seria uma estratégia de alto risco e alta recompensa, indo além dos ataques aéreos para um confronto direto e sangrento em solo iraniano. Em 30 de março de 2026, falando a repórteres a bordo do Air Force One, o presidente Trump emitiu sua ameaça mais direta até o momento. Ele afirmou que o Irã deve desistir das armas nucleares e alertou que, se não cumprirem, não terão mais um país. Essa linguagem dura foi reforçada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, que confirmou que o Pentágono está preparando ativamente a máxima opcionalidade para o presidente. Embora ela tenha enfatizado que nenhuma decisão final sobre uma campanha terrestre foi tomada, a natureza muito pública dessas discussões sinaliza uma mensagem clara e deliberada a Teherã: os Estados Unidos estão preparados para ir a qualquer custo para desarmá-los. A lógica estratégica por trás da consideração de uma invasão terrestre decorre das limitações do poder aéreo. Embora ataques aéreos e de mísseis possam danificar instalações e atrasar o programa nuclear, eles não podem garantir a destruição ou apreensão de material nuclear bem escondido ou profundamente enterrado. Uma força terrestre, argumentam os defensores, seria capaz de localizar e proteger os estoques de urânio, desmantelar as instalações de enriquecimento peça por peça e verificar a eliminação completa do programa de uma forma que o bombardeio sozinho não pode. Isso proporcionaria uma finalidade que escapou a ações militares anteriores, mas viria a um custo imenso em sangue e tesouros. A perspectiva de uma guerra terrestre é cheia de perigos. O Irã é um país grande e populoso, com um poderoso exército convencional e uma população profundamente nacionalista. Uma invasão provavelmente seria recebida com forte resistência, não apenas do exército iraniano e da Guarda Revolucionária Islâmica, mas também de uma população civil mobilizada para defender sua pátria. Isso poderia facilmente se tornar um conflito prolongado e desgastante, desestabilizando toda a região e atraindo outros atores. Apesar desses perigos, o fato de uma operação terrestre estar sendo ativamente considerada ressalta a seriedade com que Washington vê a ameaça e a que ponto pode estar disposta a ir para eliminá-la. O mundo agora se encontra em uma encruzilhada perigosa. O impasse sobre o programa nuclear do Irã, cristalizado no conflito da Operação Fúria Épica, empurrou o Oriente Médio para mais perto de uma guerra regional em grande escala do que em qualquer outro momento da memória recente. O futuro imediato provavelmente será definido por uma mistura volátil de ataques militares contínuos, retórica desafiadora e o risco sempre presente de erros de cálculo.
Se o impasse atual persistir, as consequências podem ser catastróficas, não apenas para a região, mas para a segurança global e a estabilidade econômica. A urgência de uma resolução, por mais remota que pareça, não pode ser subestimada. Nos próximos meses, o mundo estará observando para ver se a liderança do Irã, sob imensa pressão militar e política, cederá às exigências americanas. Por outro lado, a contínua desafio iraniano poderá levar os Estados Unidos e Israel a intensificar sua campanha, potencialmente levando à invasão terrestre que o presidente Trump ameaçou. Tal movimento quase certamente desencadearia um conflito mais amplo. O Irã poderia retaliar atacando bases militares dos Houthis e UA na região, atingindo aliados como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, e tentando fechar o Estreito de Hormuz, uma artéria vital para o fornecimento global de petróleo, o que causaria ondas de choque na economia mundial. Um Irã com armas nucleares continua sendo o resultado potencial mais perigoso. Se Teherã superar a tempestade e conseguir desenvolver uma arma, isso destruiria a arquitetura de segurança existente no Oriente Médio. Provavelmente estimularia uma corrida armamentista nuclear, com países como a Arábia Saudita e talvez até a Turquia e o Egito se sentindo compelidos a desenvolver seus próprios meios de dissuasão. Isso criaria um novo normal de extrema volatilidade, uma região armada com múltiplos arsenais nucleares, onde cada escaramuça fronteiriça carrega o risco de escalada apocalíptica. Este é o cenário de pesadelo que a Operação Fúria Épica, com todos os seus riscos, foi projetada para evitar. O caminho a seguir está envolto em incertezas. O colapso da diplomacia deixou um vazio que está sendo preenchido pela força militar. Cada ataque e contra-ataque carrega o potencial de desencadear uma cadeia incontrolável de eventos. A comunidade internacional é em grande parte uma espectadora de um conflito impulsionado por dois lados, presos em uma disputa intratável. O destino do Oriente Médio, e talvez o próprio regime global de não proliferação, agora depende das decisões que serão tomadas em Washington e Teherã nas próximas semanas e meses críticos. O mundo prende a respiração, esperando por uma desescalada de um precipício que parece estar desmoronando.